Fala galera, chegamos então a esse quarto episódio da terceira temporada de The Walking Dead Daryl Dixon, onde já começamos essa parte final, né? O arco final da temporada. O tempo ele passa muito rápido. Já estamos falando aqui do quarto episódio, daqui a pouco sai também o vídeo com o trailer do quinto episódio pra gente já poder teorizar. Hoje, domingo, que é o momento que estou gravando essa crítica aqui, 8 horas da noite, tem a live confirmada aqui no canal pra gente poder discutir juntos tudo que aconteceu nesse quarto episódio e teorizar também sobre outras coisas. Norman Reedus também falou na San Diego de Málaga, que aconteceu também no último sábado. E galera, o episódio simplesmente tem um crescente que culmina numa das maiores sequências que tivemos também, com uma escalonada nessa ação grandiosa, com um baita de um episódio. É um baita de um episódio isso aqui, formado, talvez assim, por uma primeira parte que é realmente muito importante, porque ele termina também com o concerto do barco. E chega também ali numa situação muito limite, onde ou os personagens pegam e esquecem por completo o que está acontecendo, né? Um pouco longe ali da praia, o que está acontecendo no Solazar Mar, ou eles pegam, seguem a sua jornada, entram no barco e rumam em direção à América, e tem realmente essa discussão que chega agora com uma conclusão. A gente tem uma resposta clara, né, por que vai acontecer pela frente, sobre lutar, né, a nossa própria luta ou continuar fazendo aquilo que a gente já faz há muito tempo. Estar envolvido, realmente lutar, mas também lutar por essa questão toda de injustiça, por tudo que acontece com pessoas que começam a ter, né, um afeto, um carinho, uma aproximação ali e acabam lutando a luta dos outros. Que é o que até esse quarto episódio, Daryl e Carol estavam assim desde a primeira cena, desde a primeira sequência que tivemos aqui nessa terceira temporada, eles estavam sim tendo isso como uma argumentação e contra-argumentação, porque a Carol pensa de um jeito, o Daryl pensa de outro jeito ali, e isso tudo, né, chega nesse momento realmente conclusivo. Eles vão sim estar presente para conseguir acabar com o que está acontecendo ali em Solazão Mar. E eu acho curioso, tá? Que não só esse episódio, mas também os episódios que vieram antes, e talvez o segundo episódio teve o seu momento mais estupendo, quando aquela senhora levanta lá, né? Se eu não me engano, aquela senhora lá é a mãe do Federico, tá? Agora, juntando essas peças, assim, pra mim aquela senhora que levanta do segundo episódio lá é a mãe do Federico. Mas independente se for ou se não for, o que ela faz, entendeu? É algo que é, novamente, né? Aquilo que a gente já conversou muito nos anos e anos, seja em momentos mais sérios, seja em momentos mais de pura diversão, pura brincadeira, assim, aqueles fatos curiosos que a gente também faz, seja em vídeo, seja durante as lives e tudo mais, seja lá no nosso grupo do Telegram também, que os personagens quando chegam, né, em algum lugar, em uma comunidade, e essa comunidade aparentemente ela está pacífica, aparentemente ela está, digamos, achando uma maneira de funcionar socialmente, aquela coisa toda, as coisas elas degringolam, né? As coisas elas vão indo para um conflito e esse conflito pode acabar sendo até também algo extremamente transformador e acabar com a comunidade e tudo mais. E também foi muito tema, né, desse episódio, assim, nessa parte de determinar, assim, cara, o que os personagens vão fazer. De realmente conversar sobre isso também. Sobre, cara, a gente chega num lugar, a gente acontece tal coisa, né, vamos parar sobre isso. A Carol acho que fez uma fala ali que é muito sobre algo que eu já tinha visto aparecer também nas lives, que era, cara, para de falar do cachorro-quente como essa parte de ser um símbolo sobre, né, o que pode ter pela frente, idealizar, não perder esperança, tudo mais, para de falar cachorro-quente, né, Carol pera, e vira pro Daryl, para de falar de cachorro-quente, não fala do cachorro-quente de novo. Isso tudo funciona, cara, para dar força para essa discussão aqui. Que é óbvio que a partir de agora os personagens eles vão realmente entrar a fundo em tudo que for para acontecer dessa aliança que também é algo que tu coloca com esse argumento, esse contra-argumento do é realmente algo que funciona para Solazomar ter essa aliança com El Alcaraz, realmente é benéfico para eles.
a oferenda toda, a maneira como isso acontece, né? Como tem aquela discussão entre o Roberto e o Federico, isso realmente traz um bem para a comunidade. A gente viu nesse episódio que não. Ao mesmo tempo, a gente tem um argumento ali do Federico que nunca teve um ataque como está acontecendo agora, ainda mais de um grupo, como são os primitivos, que são, né, um grupo, cara, são ali pessoas que formam esse grande grupo que quer realmente o caos, tá? E eu achei curioso ali também nessa parte que tem pós o episódio, né? Quando a gente tem aquele mini documentário ali, tem o David Zabel, tem uns atores conversando sobre, tem o coordenador de dublês, tudo mais, falando sobre o que pensaram para o episódio antes de acontecer e também, né, a maneira de realizar esse episódio aqui, com alguns comentários e afins. E é legal ter também o conceito por trás dos primitivos, porque se a gente for considerar nesse mundo pós-apocalíptico, a gente já viu em The Walking Dead alguns grupos que tu consegue ver assim, cara, com o passar dos anos esse grupo poderia se tornar o que os primitivos são. Puramente pessoas que estão sobrevivendo e sobrevivendo já sem um princípio que seria esse fio de esperança, como o Daryl e Carol têm, como o Solas Del Mar tem. Eles já estão com uma ideia completamente diferente do que é realmente sobreviver. E eles estão pegando esses recursos das outras comunidades, fazendo aquilo que eles bem entenderem para destruir, porque a civilização já se foi e tudo mais, tu puxa uma outra coisa do que é, né, o ser humano, e é um grupo que faz total sentido tu ter, ainda mais depois de algo falado pelo David Zebo também. Depois de tantos anos do que já aconteceu ao redor do mundo por causa do apocalipse. Então faz sentido tu ter um grupo assim. Eu acho que eles também abraçaram essa questão dos primitivos, botarem as máscaras, o tipo das roupas, entendeu? A questão toda de ter como se fosse uma grande invasão, como era antigamente, né? É legal, cara, isso funciona, esteticamente funciona. O conceito por trás dessa parte de estética, o conceito por trás dessa parte de ação, ele é muito bem realizado, porque ele funciona ainda mais se tu for considerar todo o tempo que já se passou para essas pessoas ali. E tu vai juntando, tu vai angariando cada vez mais membros que têm, né, um princípio ali já de não ter mais essa questão de esperança, de poder viver como as pessoas de Salas do Mar vivem, assim como outras tantas comunidades que a gente viu, né, sendo apresentadas, não só em The Walking Dead, mas no nosso universo The Walking Dead por completo, também sendo apresentadas ali, essas pessoas elas perdem sentido, ou seja, formam esse grupo ali dos primitivos. E a batalha em si, a sequência inteira, como ela é escalonada, ela, cara, tá muito bem feita. Ela tá muito bem feita. Inclusive, a bomba de zumbi, a gente já teve os foguetes zumbis do Dead City, né? Isso a gente vem conversando desde o momento que apareceu lá no trailer da San Diego Comic Con. Cara, já teve os foguetes zumbi aparecendo, agora a gente tem essa bomba zumbi. Que é tudo para provocar esse caos, né? E já tem a explosão, e daí daquela explosão já saiu os corpos pegando fogo, e os zumbis, não sei o quê, quem sobrevive, né? A batida toda ali. E é legal, cara, de como que isso vai num crescente. E por mais que tu não tenha perda de algum personagem, Derrick Carey esquece, tá? Mas eu tô falando de algum personagem ali, pô, o Antônio Roberto, pegue o Federico, que é ferido quase gravemente, mas esses personagens mais próximos que estão ganhando também tempo de tela e aproximação com os protagonistas, eles não vão ter esse perigo ali, entendeu? Então as perdas, obviamente, são do nosso querido grupo lá de figurantes que compõem o do Mar. Só que isso também, cara, sabe, dentro da maneira como tá pensada para te ter esse ataque, o que tu tá pensando em ter de consequência para esse ataque, que é não só fazer aquilo que eu começo a crítica aqui, dar um definidor sobre, né, o argumento contra argumento de Daryl e de Carol sobre lutar a nossa luta ou continuar fazendo aquilo que a gente faz, independente se está certo ou não está certo. E também o que está em jogo aqui, o que está realmente importando aqui, qual é o sentido da gente apenas sobreviver. Então tudo isso vai dando força também. Eu acho que 3 episódios que a gente teve até agora, né, antes de chegar aqui nesse momento onde tem esse grande, sabe, tu eleva muito
não só o ritmo, mas tu eleva a força dos acontecimentos com toda essa grande sequência de batalha da invasão em Solas do Mar. A gente teve, o primeiro episódio ali que tu precisava colocar Daryl e Carol nesse rumo para casa após Londres. Tu precisava explicar Londres. Daí, depois de Londres, chega na Espanha. Tu tem todo um segundo episódio ali que ele não é nem desenvolvimento, cara. Ele é um episódio que tu precisa começar a apresentar uma nova comunidade, novos personagens, uma nova cultura, sabe? Ele é um episódio onde tu precisa conseguir assentar a história para antes, né, que tu consiga começar a querer desenvolver alguma coisa. Então ele é um episódio, o segundo, muito de estabelecimento. O terceiro episódio tu começa assim a desenvolver, e nisso tudo tu tem poucos momentos onde tu vai ter um ápice maior. São episódios ali que mantêm uma questão muito mais linear dos acontecimentos, principalmente o terceiro. Principalmente o terceiro. Só que isso tudo ele é também para conseguir fazer algo que eu tô adorando nessa terceira temporada, que é algo completamente o contrário, repetindo o que eles fizeram na segunda temporada de Daryl Dixon, onde agora tu dá tempo para essas coisas realmente assentarem e começarem a desenvolver para te chegar dentro do quarto episódio e tu ter mais também conhecimento desses outros personagens. Tu dá tempo também para Daryl e para Carol poderem ter, sabe, discussões sobre o sentido depois de tanto tempo estarem fazendo o que estarem fazendo, e tu ter um mínimo de importância com esses coadjuvantes ali e entender por que Daryl e Carol vão ou não vão entrar em tal coisa, o que pode acontecer pela frente, o que está acontecendo realmente da aliança, e daí tu entrega uma sequência toda onde fica claro que tu tá fazendo isso com uma coisa que é fundamental no roteiro, chamado justificativa. As coisas ali estão justificadas. Desde o primeiro episódio a gente já teve conhecimento desse grupo dos primitivos, tu tem uma clareza do porquê que eles vão e atacam o Cooper, né? Cara, o Cooper ali tava na cara o que aconteceu com ele. Tava na cara, porque quando tu tem um personagem que começa a ter uma importância breve ali, pô, é o cara que vai conseguir levar Daryl e Carol pra casa. É ele, entendeu? Tem a Valentina ali, que já é uma personagem que, sabe, tem semelhanças com a Karen ali por algumas coisas que elas já viveram, tu entende isso também, mas ela tá num outro momento da vida, ela não quer voltar para aquilo que ela já teve da vida do mar, a vida do mar já entregou muito para ela, então é o Cooper, cara, é o Cooper é americano, inclusive. Ele tem família lá, bora, entendeu? Bom, toma uma flechada no peito. E isso também é, né, uma forma de tu ir aumentando talvez essa ameaça ali do primitivo, não que a gente tenha, como eu tinha acabado de falar, pô, cara, me tava me importando muito com o Cooper para sentir essa perda, não é essa questão, mas era uma possibilidade que o roteiro te coloca ali de uma facilidade, né, de um caminho mais fácil, teoricamente, de cruzar todo, né, o oceano, chegar lá no novo continente e ter a volta mais clara de como acontecer também para Daryl e para Carol. E daí tu perde esse personagem ali logo antes, né, de esse sonho realmente se tornar algo mais possível de ser alcançado. Então eu gosto, cara, de como o roteiro ele coloca realmente a ação de uma maneira muito crucial para esse primeiro grande arco que a série apresenta nessa terceira temporada aqui. E a partir de agora, galera, o trailer do quinto episódio, que inclusive é o vídeo que vai ser em breve, é Mad Max. Vamos entrar em Mad Max, você tem uma fala lá, cara, que é puramente Mad Max. Mas vamos lá, cara, sabe? A história, ela tá num crescente. Eu tô gostando desses personagens coadjuvantes, eu tô gostando de ter esses momentos breves ali entre Daryl e Carol pra gente ter essas discussões que são muito importantes, ainda mais depois de tanto tempo que esses personagens estão vivendo a vida dessa forma e por tudo que eles viveram, por tudo que eles perderam. A gente tem um princípio de flashback novamente do Daryl em relação ao seu pai ali, que, pô, eu espero que esse flashback ele tenha um momento maior também, sabe? Não só de importância pro Daryl, porque isso já tem, mas de um tempo maior pra gente poder ver também, né, o Daryl quanto criança, cara. É só um detalhezinho assim, eu acho que vai ter, porque eles estão dando, parece que, pequenos previews sobre o grande momento de flashback que vai acontecer ali. E vou terminar essa crítica aqui com momento Valentina, Daryl e Carol. E chegar na, talvez, cara,
chegar no momento de, bom, vocês não são um casal? Vocês parecem tão um casal? E daí a Carol dá aquela risadinha, o Daryl dá aquela risadinha, ela fala, não, nós não somos. E o Daryl olha, não. E eu acho importante ter um personagem com uma visão nova, né? Perguntando isso pra eles, porque é algo tão aparente por causa da questão de intimidade que esses dois personagens têm, que é óbvio que, cara, tá, mas nunca? Um momentinho só lá. Teve um episódio aí, parece que vocês estavam, né, meio sem muito o que fazer, daí tu tava procurando um rato, tu ficou meia hora consertando uma moto ali, não sei o quê. Tava meio diverged das coisas entre vocês, aquela coisa toda. Nem ali rolou nada. Não, cara, não, nunca. Eles são amigos, entendeu? E fica claro que não vai acontecer nada. Talvez isso seja também um momento onde eles colocam, e acho que o David Zebo explica bem também ali, né, naquele momento extra que tem do mini documentário pós-episódio, que é um momento light para brincar com algo que talvez nunca tenha sido brincado, e principalmente dessa forma ali, para dar espaço também para os dois atores brincarem com aquela situação, que obviamente permeia muito essa questão de anos e anos passando, não, Daryl e Carol vão virar um casal, não, Daryl e Carol vão virar um casal. E até tá claro já na temporada a aproximação toda da Carol junto com o Antônio. E tá claro também que isso tem ainda mais força por causa de como que a história tá arrumando, né? Com esses dois personagens juntos ali e pensando também algumas coisas muito parecidas ali. Então, galera, pô, é um momento mais de descontração que o episódio entrega e é um momento também, assim, bem curioso que o episódio entrega nessa etapa dos acontecimentos, tu voltar a falar de uma situação que, cara, né, há muito tempo. Eu sei que tem fã de The Walking Dead que tá falando, não, cara, Daryl e Carol vão acabar juntos sim, assim como Meg e Negan. Coloca embaixo nos comentários o que vocês acharam sobre esse quarto episódio. Lembrando que daqui a pouco já sai o vídeo aqui com o trailer. Tem coisas para serem comentadas aqui durante a semana, porque a gente teve San Diego de Málaga, a gente também tem coisas que estão sendo faladas aí, né, nas gravações da terceira temporada de The Walking Dead Dead City. Live hoje, 8 horas da noite, para a gente poder conversar ainda mais sobre o que aconteceu, o que pode acontecer nesse futuro. Não esqueça também, galera, daquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 04, viva o sonho aqui.